Olá, meu nome é Edson, eu sou professor de História aqui do Núcleo Regional de Campo Mourão e hoje vou apresentar para vocês a aula sobre a administração joanina, ou seja, o período em que a família real portuguesa chega ao Brasil e, sob a liderança do príncipe regente Dom João e posteriormente rei de Portugal, coroado em nossas terras Dom João VI, vai transformar toda a dinâmica do Brasil e mais especificamente da cidade do Rio de Janeiro, agora a nova capital do Império Português. Então é assim, hoje nós vamos trabalhar aqui o quê? As transformações que foram feitas no espaço físico e também o desenvolvimento da ciência e da cultura no Rio de Janeiro, por influência da presença da família real portuguesa e das cortes aqui, como está nos descritores D19, D32 e D96. Então vamos refletir juntos. Veja, quando a família real chega ao Brasil, a cidade do Rio de Janeiro ela vai se tornar a sede da monarquia portuguesa. Ela vai se tornar a capital de Portugal, por assim dizer. E aí nós devemos nos perguntar quais mudanças foram realizadas na cidade do Rio de Janeiro para que ela pudesse abrigar de maneira adequada a família real portuguesa e as cortes de Portugal. Aqui nós temos um panorama sobre como é a região central do Rio de Janeiro. Principalmente a região está em destaque aqui, é a que foi mais modificada, que é a região central aqui e o que a gente chama hoje de Zona Sul, onde a gente vai ver, por exemplo, a construção do Jardim Botânico. E aí a gente inicia a nossa reflexão utilizando passagens da época. Então nessa primeira passagem a gente consegue observar o relato de que a cidade do Rio de Janeiro era uma cidade suja, desorganizada, feia, mal cheirosa, sem nenhum tipo de saneamento e que isso chamava atenção. Então era necessário que isso fosse modificado para que o Rio de Janeiro pudesse se aproximar de como eram as capitais europeias. E aí nessa segunda passagem a gente já vê essa transformação acontecendo através desse relato que diz que existe uma vontade dos habitantes da cidade de que ela se modifique, e aí dando como exemplo a Rua do Ouvidor, que não é necessariamente a mais larga ou mais limpa, mas que por conta do comércio que ali existe, ela lembra muito a realidade de muitas ruas importantes em cidades importantes na Europa, porque ela tem modistas, alfaiates, joalheiros. Não é à toa que nas proximidades da Rua do Ouvidor, posteriormente, vai abrir a confeitaria mais famosa do Rio de Janeiro, nos moldes dos cafés de Paris, a Confeitaria Colombo. Aí a gente tem um retrato da época, mostrando aqui, num plano aberto, um pedaço da Baía de Guanabara. À nossa esquerda nós podemos ver o Mosteiro de São Bento, à direita a Ilha das Cobras e aqui um panorama da chegada ao Rio de Janeiro. Podemos observar o quê? Que não havia um porto. O Rio de Janeiro ele tinha atracadouros, mas não tinha de fato uma estrutura portuária para receber todas as embarcações que agora viriam para cá, tanto de Portugal como também da Inglaterra. Já já a gente fala um pouco disso. Aqui uma outra imagem, também a partir do morro ali onde fica o Mosteiro de São Bento, aí mais ampla, já mostrando o plano urbano da cidade. A gente vê que havia meio que um crescimento um tanto desordenado, concentrado, mas assim, muito próximo à faixa litorânea. E aí a gente, outra coisa interessante que a gente consegue notar é o quê? A grande quantidade de igrejas, aqui igreja, que é um traço do Brasil colonial, um traço também da grande quantidade de ouro que circulou nessa região aqui durante o ciclo minerador, e agora também vão ser construídas novas igrejas com a presença da família real portuguesa em nossas terras. A gente consegue observar inclusive esses prédios aqui, que eram os principais prédios do governo, onde funcionou o Paço Real e depois da independência do Brasil, o Paço Imperial. É justamente, inclusive, num desses prédios onde Dom Pedro I, curiosidade, sai na sacada e faz a famosa frase do Dia do Fico. Aqui nós temos uma visão da Baía de Guanabara do outro lado. Do lado de lá, nós tínhamos o Mosteiro de São Bento. Essa é o ângulo oposto a partir aqui do Morro da Glória,
e aí a gente consegue ver o outro lado aqui do centro da cidade do Rio de Janeiro. Uma curiosidade, um fato interessante aqui, é que esse pedaço todo aqui hoje em dia não é mais água, não é mais mar. Isso daqui é tudo aterrado. Esse pedaço onde hoje se localiza o Museu Histórico Nacional, na época era um prédio público que funcionava ali como parte da administração, tá? E aí a gente consegue ver vários outros elementos aí da mesma época. Como aqui, por exemplo, o Convento da Ajuda. Hoje, isso daqui é uma avenida, uma grande praça onde tem a Cinelândia, tem a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes, o Teatro Municipal, estações de metrô, enfim. Dando prosseguimento aqui ao nosso conteúdo, aí nós devemos falar um pouquinho mais da administração joanina no Brasil para entendermos como e por que essas modificações estruturais foram feitas. Como eu já havia dito no início da aula, é necessário modificar a infraestrutura da cidade. Então, modificar como? Como uma das características é que era uma cidade mal cheirosa, não tinha nenhum tipo de saneamento, não tinha água canalizada, e vão ser feitas obras estruturais para justamente criar a possibilidade de nós termos algum tipo de saneamento, pelo menos em parte da cidade, para tornar a cidade mais limpa, menos mal cheirosa, e também termos água canalizada para as principais residências, onde habitariam, obviamente, a família real, as cortes, os principais oficiais e pessoas importantes vindas de Portugal. Tá? Uma outra coisa é que, por não ter uma infraestrutura, é uma cidade que era muito perigosa à noite, porque não tinha iluminação. Então, a criação de um sistema de iluminação pública, primeiro a velas, depois a gás, e obviamente já no final do século XIX, início do século XX, elétrica, para tornar a cidade mais segura para a circulação das pessoas à noite. Isso, inclusive, vai modificar a relação das pessoas com o tempo, porque as pessoas que se retiravam muito cedo para as suas casas começam a andar mais à noite, e aí o Rio de Janeiro adota mais uma característica de uma grande cidade do mundo, de um grande centro urbano onde as pessoas circulam. Aí a gente vê aqui algumas das principais realizações que ficaram como legado também para o Brasil independente, que é a criação da imprensa régia, o Real Horto, que hoje é chamado de Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Já já nós vamos ver as palmeiras imperiais que foram plantadas quando a família real portuguesa chegou aqui em 1808, a Gazeta do Rio de Janeiro, a criação do primeiro Banco do Brasil, que é o Banco do Brasil, a criação da Faculdade de Medicina da Bahia. Além disso, em 1810 é fundada a Academia Militar e a Academia da Marinha, ou seja, para a formação de oficiais do Exército e da Marinha aqui no Brasil. O Brasil não tinha oficiais, vinham apenas oficiais de Portugal. Em 1813, o Teatro São João, obviamente visando essa coisa de dar acesso à cultura para a população local, que não existia muito até então. Em 1816, Dom João traz para cá a missão artística francesa. Com a derrota de Napoleão e o fim do bloqueio continental, as relações com a França se restabelecem, e essa missão liderada pelo Jean-Baptiste Debré vai ser muito importante. A gente já vai ver um dos grandes legados dessa missão aqui para nós. A criação do Museu Real em 1818. Uma curiosidade, o Museu Real ele funciona justamente no Palácio da Quinta da Boa Vista, onde era a morada oficial da família real. Então ele funcionou durante algum tempo como morada oficial da família real portuguesa e depois da família imperial, com Dom Pedro I, e também como museu. Tá? Além disso, nós vamos ter a criação das faculdades de Medicina e Direito no Rio de Janeiro. Falando sobre a missão artística liderada pelo Jean-Baptiste Debré e também com a presença do Nicolau Antônio Toné, o Visconde de Toné, nós vamos ver que elas vão ser muito importantes para nós termos acesso, primeiro, a uma imagem, um visual, da gente entender através de imagem, das aquarelas do Debré, como era a vida cotidiana ali daquele período joanino e na virada do Brasil, que deixa de ser colônia e se torna império. Mas também esse é um dos grandes legados que está lá até hoje. Esse prédio aqui, que foi criado para ser a sede da Escola Real de Belas Artes e depois Escola Nacional de Belas Artes, hoje ela é o Museu Nacional de Belas Artes, ligado ao FRJ e ligado à Escola de Belas Artes da mesma universidade.
Tá? Aqui nós temos a fachada do Real Gabinete Português. Esse prédio, ele vai abrigar as principais obras que foram trazidas pela família real portuguesa naquele período. A gente pode observar a grande influência da arquitetura morisca na fachada externa, mas principalmente no interior, né, com as colunas, os arcos, tá? Aí as famosas palmeiras imperiais no corredor principal do Jardim Botânico. E aí nós devemos falar um pouquinho sobre a abertura dos portos. A abertura dos portos, quando Dom João chega à Bahia em 1808, a sua primeira medida, ela vai modificar a paisagem e a importância do Rio de Janeiro. Aqui a gente já vê uma estrutura portuária mais avançada do que aquela que a gente viu nas primeiras imagens, indicando o quê? Que o Rio de Janeiro vai se tornar uma cidade cosmopolita, centro do Império Português. Aqui a gente já vê uma imagem mais atual da modificação da zona portuária, que era uma zona voltada para o comércio e hoje é uma zona voltada para o turismo, chamado Porto Maravilha, que tem aí como seu principal cartão postal o Museu do Amanhã. E aí, para encerrar nossa aula, a gente deixa aqui para vocês uma atividade onde vocês vão recorrer ao material da aula de hoje e vão tentar responder as seguintes questões no aplicativo. Quais as mudanças foram realizadas nesse período na cidade? Quais os principais legados do período joanino? Qual a importância da abertura dos portos em 1808? Agradeço e até a próxima.